Olá, alunos! Agora nós vamos estudar sobre o formato marca-autoridade. Para o controle dos pontos de acesso, nós temos que fazer controle da entrada dos nomes de autores e para o controle dos assuntos também. Tá? Para isso, os sistemas que são marca compatíveis usam o formato marca-autoridade. Primeiro, nós vamos entender o que seria o controle de autoridade. No passado, segundo Clark, acreditava-se que todos os problemas de recuperação bibliográfica seriam resolvidos quando o computador fosse introduzido no processo de catalogação. Infelizmente, hoje nós sabemos que não é tão simples assim. Mas hoje, o que nós sabemos? Que o computador fornece uma considerável flexibilidade, mas que sem a integridade obtida pelo controle de autoridade, produz um arquivo muito ineficiente. Então, mesmo eu tendo os catálogos no computador, eu preciso ter um controle de autoridades para ter uma padronização mais eficaz e eficiente dos meus pontos de acesso. Então, como nós podemos definir o controle de autoridade? Como um processo técnico executado em um catálogo de bibliotecas para fornecer estrutura na recuperação da informação através dos pontos de acesso. Assim, quais são as partes de um registro de autoridade? Um registro de autoridade ele vai ter os cabeçalhos, tá? Seriam os cabeçalhos autorizados, os que a biblioteca vai utilizar como ponto de acesso principal, os cabeçalhos secundários, que seriam as variações desse cabeçalho principal, as referências, ou seja, outros nomes relacionados a esses cabeçalhos, tá? E as fontes de informação. Essas fontes de informação é da onde eu tirei aquela variação do nome, da onde eu tirei aquele nome para cabeçalho de autor, tá? Ou seja, as obras desses autores propriamente ditas. Então, o cabeçalho no catálogo são os pontos de acesso para as informações bibliográficas. Os cabeçalhos autorizados são determinados pelo catalogador. Um cabeçalho pode ser um nome, um título ou série, ou um assunto. Principalmente quando o ponto de acesso principal é pelo título ou pela série, eu tenho que fazer também um controle de autoridade. Os cabeçalhos executam uma função de rastreamento no catálogo, reunindo todas as obras de um autor, todas as edições ou manifestações de uma obra ou todas as obras sobre um determinado assunto. As referências e as fontes de informação, elas vão garantir a integridade e desses dados de autoridade que o catalogador vai construir. O bom trabalho de autoridade é apoiado por uma ampla variedade de boas ferramentas de referência. Aqui no caso, nós usamos muito o catálogo de autoridades da Biblioteca Nacional, da Library of Congress e de outras bibliotecas nacionais pelo mundo. Um registro completo das ferramentas de referência apropriadas é essencial para identificar nomes e assuntos de forma padronizada, e essa é a parte mais trabalhosa do trabalho de autoridade, portanto, a mais cara, em termos de custo de mão de obra humana. Aqui nós temos algumas fontes de informação e de referência que o bibliotecário pode utilizar. Aqui nós temos o link para o catálogo de autoridades da Library of Congress, o catálogo de autoridades da nossa Biblioteca Nacional, o catálogo coletivo do Senado Federal, tá? E aqui nós temos o VIAF, Virtual International Authority File. Neste site, você tem uma busca integrada de um autor em várias bibliotecas nacionais do mundo todo, tá? Então, aqui é um grande repositório de catálogos de autoridades, que também você pode usar como fonte de referência. Nós temos também, para assuntos, controle de autoridade de assunto, nós temos a própria Library of Congress, a nossa Biblioteca Nacional, o catálogo do Senado, e nós temos os mais diversos vocabulários controlados que você possa utilizar. Aqui são só alguns exemplos, tá? Se você utiliza outro vocabulário controlado, a sua fonte de referência vai ser o seu, não esse daqui. Bem, marca autoridade. Então, o marca autoridade, ele é um marque construído para ajudar o bibliotecário nesse controle de autoridade.
Então, os registros do marco autoridade, eles vão ter as formas padronizadas dos nomes, pessoas, entidades coletivas, títulos e assuntos, e aí ele fornece o controle de autoridade propriamente dito. Controle de autoridade, então, significa estabelecer uma forma reconhecida para um nome de entidade e usar essa forma sempre que o nome for necessário como ponto de acesso ao seu registro bibliográfico. O marco autoridade ele possui 3 componentes básicos, ele tem cabeçalhos, ele tem referências cruzadas e ele tem notas. Os cabeçalhos é a forma autorizada e padronizada de um nome, assunto ou título que é usado para ponto de acesso. As referências cruzadas são as referências que direcionam o usuário a partir de uma forma variante de um nome ou assunto para a forma autorizada. E as notas contêm informações gerais sobre os cabeçalhos padronizados, informações mais especializadas, citação da fonte consultada para estabelecimento daquele nome, etc. Da mesma forma que o marco bibliográfico, o marco autoridade ele vai ser composto do líder, do diretório, dos campos de controle e dos campos variáveis. Da mesma forma que no marco bibliográfico, o bibliotecário preenche efetivamente os campos variáveis. Os outros são processados automaticamente pelo computador. Tá? Então, aqui nós temos o componente de um registro de autoridade, nós temos as tags iniciadas em 0, são números padronizados, número de classificação e códigos. Os campos 100 são os cabeçalhos autorizados, os campos 200 e 300 são referências complexas ver e ver também. Eles não são utilizados aqui no Brasil, e eu não achei nenhuma biblioteca que os utilize, tá? Agora, os 400 e 500, que também são referências rastreadas, ver e ver também, tá? Esses são muito utilizados. Por quê? Porque eles rastreiam, eles levam de uma variação do nome para o nome principal, eles levam de um pseudônimo para o nome oficial do autor e vice-versa. Tá? Nós temos os campos 600, que são campos de notas, 700 outras entradas vinculadas, outros 800 gráficos alternativos e 900 são para uso local, como é também no marco bibliográfico, os campos 900 são para dados locais, tá? Da mesma forma, o final dos números, ele tem uma lógica também. Então, 00 está relacionado ao nome pessoal, o 10 é corporativo, o 11 é o evento, 30 é título uniforme, 48 é termo cronológico, 50 é termo tópico, 51 é geográfico, 55 gênero. Aqui nós temos a relação entre os cabeçalhos, o cabeçalho oficial e o cabeçalho e as remissivas, ver e ver também, tá? Então, no caso de nome pessoal, eu vou usar o cabeçalho 100 e as remissivas 400 e 500. No nome corporativo, 110, 410, 510 e assim por diante. O ver é quando eu tenho o mesmo nome escrito de outra forma, por exemplo, eu tenho Machado de Assis e eu tenho Assis, Joaquim Maria Machado de. O Assis, Joaquim Maria Machado de é o cabeçalho oficial e a remissiva ver é Machado de Assis, tá? O 500 eu vou usar principalmente com pseudônimos desses autores. Aqui nós temos um registro de autoridade, tá? Nós temos aqui Malba Taan, tá? O nome verdadeiro dessa pessoa, porque aqui é um pseudônimo, tá? Nós temos a variação do nome dele, certo? Aqui nós temos o registro como o computador vê, tá? Que é o arquivo ISO 2709, que é gerado para a catalogação cooperativa de dados de autoridade. Então, da mesma forma, nós temos aqui no começo o líder, em vermelho os diretórios, os campos fixos e os campos de controle. Aqui nós temos também um registro de autoridade de assunto, tá? Com assunto metadados, os outros sinônimos desse assunto, os links de referência e como o computador vê esse registro. Campos e subcampos. Os campos preenchidos efetivamente pelo catalogador são os variáveis, como eu já falei. Esses campos se dividem em 11 grandes blocos, então nós temos números e códigos, cabeçalhos, informações gerais, referências complexas,
remissivas, tratamento de série, referências complexas ver também, notas, ligação de entrada, outros campos variáveis e os campos não vicentes, que são para uso local. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá certo? Aqui nós temos a entrada do Sérgio Moro como autor, a sua variação do nome e as referências da onde eles tiraram essa informação. Nós temos aqui também um órgão público, tá? Então, nós temos Brasil, Secretaria de Educação Física e Desportos, as variações do nome e uma variação como se fosse um pseudônimo, mas na realidade é o nome antigo do setor, tá? Que mudou. E aqui nós temos uma entrada de um evento, com as variações do nome do evento, e assim por diante. Então, percebam que o marco autoridade, ele vai ajudar o bibliotecário a fazer o controle de autoridade. Na biblioteca da disciplina, foram deixados um manual do marco autoridade em português e também a tradução de um manual que a Library of Congress tem no site delas online, ok? Para vocês poderem estudar mais sobre o assunto. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.